trabalho de conclusão em curso do acadêmico Márcio Magno Vieira Simões, que vai falar sobre o dolo eventual ou a culpa consciente do condutor embriagado que comete homicídio no trânsito. Márcio, você dispõe de 15 minutos. Quando der 12, se chegar a esse tempo, eu te aviso para que você comece seu tempo. Ok. Está com a palavra. Primeiramente, boa noite. Em nome do meu orientador, o professor especialista Paulo Henrique Carife, gostaria de cumprimentar os outros membros da banca, o professor especialista Marco e o professor mestre Fábio Nogueira. O tema do trabalho apresentado é o homicídio no trânsito, condutor embriagado, dolo eventual ou culpa consciente. Bom, o crime de homicídio ele está tipificado no artigo 121 do Código Penal, onde ali está descrita todas as suas modalidades. Com o advento da Lei 9.503, que é de 97, o atual Código de Trânsito brasileiro, o legislador inovou ao tratar do delito de homicídio também, praticado na direção de veículo automotor, no seu artigo 302, mas restringindo somente a modalidade culposa. Vejamos então que a prática do homicídio praticado na direção do veículo automotor, ela pode ser tanto tipificada no artigo 121 do Código Penal, quanto no 302 do CTB. O que vai definir isso aí é se houve dolo ou culpa na ação do agente. Temos o plus aí, o algo a mais da embriaguez, quando o condutor encontra-se em estado de embriaguez, acelerou a tomar uma proporção um pouco maior, pois há uma corrente que diz que o simples fato do condutor estar embriagado, ele assumiu o risco, sim, portanto, incorrendo em dolo eventual, e deve ser tipificado no Código Penal. E outra corrente diz que não, que a embriaguez por si só não é suficiente para estar reconhecido no dolo eventual, e somente a culpa consciente incorrendo em 302 do CTB. E com isso temos o objetivo aqui de tentar elucidar qual norma se aplica melhor ao tipo descrito no tema. Os aspectos históricos gerais, nós dividimos a parte do homicídio da legislação de trânsito tratada no Brasil, onde a palavra homicídio tem sua origem latina, o homicídio, que significa a morte de uma pessoa praticada por outro. E o homicídio, ele está com a humanidade desde os seus primórdios. Temos como o primeiro relato do homicídio a morte de Abel, praticada por Caim, escrita na Bíblia. Aí tratamos de forma bem singela dos códigos que tipificaram o tipo do homicídio no nosso país, iniciando pelo Código Criminal do Brasil, em 1830, até chegar ao atual Código Penal, que é de 1940. Na legislação de trânsito, ela teve seu início em 1910 e teve o primeiro Código Nacional de Trânsito, assim era chamado, em 41, foi revogado e instituído novamente em 66, e por fim o atual Código de Trânsito Brasileiro, que é de 97. Quanto à natureza jurídica dos crimes de trânsito, temos as seguintes classificações: crime de dano e crime de perigo abstrato e concreto, ou Damaso de Jesus também traz essa classificação, que é a crime de lesão de mera conduta. Quanto à classificação do delito de embriaguez ao volante, salutar ressaltar aqui, pois com o advento da nova lei seca, 12.760, dia 20 de dezembro de 2012, recente, eis que surgiu um novo estudo acerca da nova natureza jurídica, pois ainda está sendo classificado e tal, mas não teve nenhuma divergência. Estamos dizendo que o crime é de perigo abstrato, de perigo real, onde não é necessário que haja uma vítima em concreto, e sim somente a existência, que seja provado que houve um rebaixamento do nível de segurança viária. Nesse capítulo nós tratamos dos principais princípios aplicados ao processo penal e ao direito penal de trânsito, onde o devido processo legal ele diz que ninguém deve ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem que haja um processo conduzido por lei. O estado de inocência, ele reza que ninguém deve ser considerado culpado até que caiba recurso em face da sentença penal condenatória. Proporcionalidade e razoabilidade, ele diz que o agente público, o administrador, diante de atos discricionários, ele pode usar do bom senso, da sensatez, assim se valendo de medidas razoáveis e proporcionais. O princípio da legalidade e reserva legal, ele vem descrito na Constituição Federal e também no artigo 1º Código Penal, onde diz que não há crime semelhante à lei anterior que defina,
nem pena sem prévia condenação legal. O princípio da analogia, em maior parte, ele proíbe a analogia, haja vista que o fato praticado ou é crime ou não é crime. A intervenção mínima, ele diz que, inicialmente, quando é quebrado o ordenamento jurídico, deve ser utilizado as medidas civis e administrativas, caso essas medidas não sejam suficientes para restabelecer a ordem jurídica, então, como última ratio, o direito penal deve ser utilizado. O princípio da fragmentariedade, ele decorre do princípio da legalidade, bem como da intervenção mínima, onde, demonstrada a legalidade e também que o direito penal deve intervir, ele vai intervir somente na parte que lhe couber, de forma fragmentada. O da culpabilidade, ele diz que a pena ela deve ser imposta a quem praticar um fato típico jurídico privado de culpa. Proporcionalidade da pena, ele proíbe o excesso da pena, onde a pena deve ser proporcional ao resultado lesivo que o agente cometeu. O princípio da igualdade está descrito no caput do artigo 5º da Constituição Federal, e trazendo para o nosso trabalho, ele diz que o delinquente, o criminoso, ele não pode ser discriminado em decorrência de sua cor, etnia, sexo, etc. No capítulo do dolo, nós temos os elementos do dolo, que é o cognitivo e o volitivo, e onde o dolo nada mais é que o conhecimento e a vontade de praticar uma conduta típica, um fato criminoso. As teorias do dolo, temos a teoria da vontade, da representação e do consentimento, onde se aplica ao nosso trabalho a teoria da representação, pois ela diz que o dolo ele está presente quando a gente tem a previsão, a representação mental do fato como possível, do resultado como possível, mesmo assim opta por continuar essa conduta, e essa teoria ela não se aplica somente ao dolo eventual, mas também à culpa consciente. As espécies de dolo temos o dolo direto, onde é aquele que o agente realmente ele quer o resultado, ele tem a intenção de provocá-lo. O dolo indireto é aquele que o agente tem a previsão do resultado, mas ele não quer diretamente e se manifesta de duas formas. Como o dolo negativo, que é onde o agente, para ele, tanto faz se o resultado será um ou outro. Temos, por exemplo, um indivíduo que empurra seus desafios para o segundo andar de um prédio, onde para ele tanto faz se a queda vai causar morte ou somente lesão. Já o dolo eventual é aquele que o agente tem a previsão do resultado, ele não só admite esse resultado, como para ele tanto faz, é o conhecido aí que se dane que esse resultado aconteça. Culpa. Neste capítulo, nós temos inicialmente os elementos do tipo justo culposo, que é culpa humana voluntária, e da observância do dever objetivo de cuidado, o resultado lesivo, previsibilidade, tipicidade. As modalidades da culpa são a imprudência, a negligência e a imperícia. Espécies de culpa. As espécies de culpa, nós temos três. A culpa inconsciente é aquela que o agente não tem essa previsibilidade. Embora esse resultado fosse facilmente previsível, o agente, nesse caso, não tem essa previsão. Na culpa consciente, ao contrário da inconsciente, ele já tem essa previsão do resultado lesivo, mas só que ele não admite a concretização desse resultado. Não só admite, como ele acredita indubitavelmente que esse resultado não vai acontecer ou por sua habilidade ou por uma circunstância alheia, é isso que faz que ele continue no procedimento. A culpa imprópria, ela decorre de erro de legalidade, onde o agente tem uma falsa percepção da realidade, e é isso que faz que ele continue na sua ação. Diante disso, nós temos os principais cernes aqui do trabalho, que é o dolo eventual e a culpa consciente. E vou apresentar agora a principal diferença, onde a principal semelhança dos títulos são a previsão do resultado, em ambos temos a previsão do resultado, e a principal diferença, e ela entra no conhecimento, na parte volitiva, onde é aí que existe a linha tênue para diferenciar, é que no dolo eventual o agente admite o resultado da culpa consciente, ele não admite, simplesmente assim. Só que no dolo eventual ele não só admite, como o agente é indiferente à concretização desse resultado. Diante dos conceitos trazidos até o presente momento, qual se enquadra mais na conduta demonstrada no tema do nosso trabalho? E o autor desse delito deverá ser submetido às exigências de qual legislação? Código Penal, dolo eventual ou Código de Trânsito, culpa consciente? Para que seja mais fácil a gente chegar
ou tentar chegar num consenso, numas respostas. Eu trouxe julgados que constam no bojo do trabalho. O Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, no dia 28 de janeiro desse ano, decisão recente, ele se manifestou no sentido de desqualificar a conduta que inicialmente foi tida como dolo eventual, artigo 121, ele desqualificou para culpa consciente, dizendo que o agente agiu ali somente com culpa e justificou a conduta do 302 do CPV. Já o STJ, no dia 4 de setembro do ano passado, também não era muito antigo o posicionamento, ele se posicionou no sentido de manter a decisão do tribunal ACO, que foi em reconhecer o dolo eventual na conduta do agente que praticou o homicídio na direção do veículo automotor no estado de embriaguez. E em posicionamento recentíssimo, no dia 16 de abril de 2013, o excelso STF se posicionou no sentido de que o delito apresentado, em regra, deve ser tido como culposo. Mas caso a embriaguez seja pré-ordenada ou a conduta do indivíduo seja anormal, então deve ser tido como dolo eventual. Esse é o posicionamento do STF. Bom, senhores, diante de todos os conceitos que aqui eu apresentei aos senhores, os princípios, bem como julgado que acabei de escorrer, os anseios de uma sociedade justa, onde clama por um maior rigor da legislação, no sentido de proteger a vida humana, que não se admite mais que vidas sejam ceifadas da forma que está acontecendo no nosso trânsito, onde o indivíduo tenha consciência de que está em estado de embriaguez, encontra-se em estado de embriaguez e assume a direção de veículo automotor de forma que imprime velocidade excessiva, com um comportamento normal, avançando semáforo vermelho, descumprindo normas e regulamentos, então a gente entende que dessa forma, ou a gente que age dessa forma, ele está correndo sim em dolo eventual, pois ele assumiu o risco e ele deve ser, essa tipificação deve ser tida como no artigo 121 do nosso Código Penal, e o agente deve ser submetido ao Tribunal do Júri e lá o conselho de sentença é que vai resolver se ele agiu dessa forma ou não. Aqui, só para finalizar, eu trouxe uma foto tirada pelo radar ali na frente do Shopping Campo Grande. Esse fato aconteceu no dia 31 de maio do ano passado, onde é de fato notório de todos que um jovem embriagado avançou-se semáforo no próprio radar marcou a velocidade de 83, onde a velocidade prevista lá é de 50 km por hora, o semáforo estava vermelho, pode ser verificado. Essa é uma conduta normal, ele assumiu o risco aí, portanto deve correr em dolo eventual. Bom, senhores, é o que eu tinha para apresentar sobre o trabalho, foi o fim da minha apresentação e passo a palavra à banca. Márcio, muito obrigado. Eu, sem maiores delongas, vou passar a palavra ao professor Maicon com suas considerações e questionamentos. Parabéns, Márcio, o seu trabalho é muito bom. Perfeito. Nas suas considerações finais, você é taxativo a respeito da aplicação do dolo eventual. Sim, dentro da conduta anormal ou da embriaguez pré-ordenada. Por inúmeras vezes, tanto o legislativo como o judiciário, ele acaba no anseio da sociedade em proteger essa própria sociedade, o legislativo e o judiciário acabam por cometer, por ferir alguns princípios legais. E no exercício da advocacia, hoje você pode ser um assistente de procuração, amanhã você pode ser para defender um cliente. Sendo assim, no momento que você é taxativo a respeito desse dolo eventual, você está colocando todos os indivíduos que cometem homicídio no trânsito embriagados dentro de uma mesma conduta. Está diferenciando. Cometer homicídio está embriagado, dolo eventual. Você conseguiria visualizar ou demonstrar, eu sei que o seu trabalho foi focado nessas considerações finais, nesse elemento final que você apresentou aqui, como dolo eventual. Porém, você conseguiria demonstrar essa desqualificação?
Você acha possível desqualificar isso aqui? Não só acho como possível, como é o que foi demonstrado pelo STF. Veja só, a regra, e ele também é o meu pensamento, só que eu não posso manifestar o meu entendimento, eu tenho que fazer o trabalho com o entendimento de jurisprudência ou doutrina, tanto que por isso que eu colacionei no entendimento do STF, que a regra deve ser essa mesmo, do 302. Mas eu fui bem taxativo quanto à conduta normal, que não é só a embriaguez. Então, eu não juntei todo motorista embriagado no dolo, mas sim o motorista embriagado com algo a mais, além da embriaguez, ou seja, um semáforo vermelho, desrespeitando as legislações de trânsito, velocidade, como eu trouxe aqui na finalização, de 50 por hora, 83, o semáforo estava vermelho, só ali incorrer em quantas infrações? Então, um algo a mais, uma conduta anormal, além da embriaguez, aí sim eu sou taxativo no sentido de dizer que deve ser aplicado o dolo eventual. Mas, se for a embriaguez por si só, já que o senhor pediu o meu posicionamento, eu entendo que deve ser a regra do 302 do CPD, pois senão não teria nenhum sentido desse artigo também, que quase muito usual. Obrigado, professor Marco. Passo a palavra ao professor Fábio. Boa noite, Márcio. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua apresentação, muito boa, muito concisa e consistente. Eu tenho apenas uma consideração a fazer. Hoje a gente realmente vê esse é um tema que ele é recorrente, né? No doutrina, jurisprudência, em julgado, de uma maneira geral. O STF ele tem para mim um péssimo hábito de modular algumas coisas, né? Ele começou fazendo isso com as decisões que foram encontradas na Fazenda Pública. Vale a partir de agora e não vale, a partir de agora vale. Eu decidi antes, não vale mais, e assim por diante. Ele tem para mim esse defeito, sabe? Apesar de ser uma corte constitucional, ela acaba tendo esse viés político. Quando a gente verifica que essa análise dele, ele está exatamente fazendo isso, né? O seu entendimento, ou a sua opinião sobre o tema, ele segue ali no STF, né? No sentido de que ele modula, se o cara estiver embriagado, né? Mas ele não atravessou um sinal vermelho, se ele não entrou em certa velocidade, e ele vier cometer aí um homicídio, ele vai ser um homicídio com base culposo, né? Agora, se for o contrário, qualquer dessas hipóteses aí, eu vou ter uma hipótese de dolo, ainda que seja no caso eventual. Você não acha que é embora você já tenha até justificado, olha, se não for dessa forma, eu poderia aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, porque eu não teria outra hipótese, né? Mas, na verdade, como a gente pode dizer, a vida em sociedade ela muda, né, constantemente. Então, às vezes a legislação que existia até então já não é suficiente para hoje. E a questão do alcoolismo é bem evidente nesse sentido, porque até então não se imaginava estádios sendo patrocinados por cerveja, sendo que era vedado você beber cerveja em estádio. A gente tem essas contradições, né? Então você não acha que essa modulação ela acaba sendo mais um viés político, ou seja, ó, você pode beber, você acabar de beber, mas não mata ninguém, tá? Não passa um sinal. Você acha que essa modulação é coerente realmente? Faz sentido eu fazer isso? Porque a partir do momento que você, e dizem, né, que um carro é uma arma, né? E você vai fatal com uma pistola, por exemplo. Então eu acho que a partir do momento que eu entro num carro altamente embriagado, se eu venho cometer um crime, ainda que, se eu falar isso, já é uma contradição, né? Porque eu estou observando as regras de trânsito, porque eu não estou, né? Mas ainda que eu observe as demais, fora o fato de estar embriagado, não é tanto quanto contraditório. Pode até ser, isso vai depender do comportamento. Eu posso, eu não faço uso de bebida alcoólica, mas eu posso ingerir bebida alcoólica, depende da quantidade, ela vai ter um efeito sobre mim, dependendo do meu sexo, do meu peso. E como que vai ser meu comportamento no trânsito? Vou responder a pergunta do senhor com um questionamento. Se o indivíduo ele encontra-se acima do nível permitido, vamos entrar aqui no estado dele de visibilidade, mas acima do nível permitido incorrendo em crime, acima de 0,34 do etilômetro. Esse indivíduo, ele se desloca para a sua residência, fazendo uma condução normal, respeitando o limite de velocidade, inclusive o mínimo, que é 50%. Ele também não está parando na via ali, respeitando as placas de pare, semáforo. E vem um indivíduo lá que não tem mais a vontade de viver, tem uma desilusão, sei lá o quê, e se joga na frente dele. Houve dolo eventual? No meu entendimento, não houve.
parcela de culpa dele? Tem. Tanto que ele vai ser tipificado essa conduta no 302 do CTB. Seria justo a gente mandar uma pessoa dessa para o tribunal do júri? Aplicar todo o rigor da lei? Nesse exemplo aí, a culpa é totalmente Como exclusivo da vítima. Mas a sociedade e a mídia pode falar a primeira coisa: o motorista está embriagado, tinha uma lata de cerveja dentro do veículo. Até ele demonstrar, se ele conseguir, todas as provas são contrárias a ele. Então eu vejo que inicialmente, lógico, a celeuma aqui é muito grande em cima desse delito. Mas eu vejo que inicialmente deve ser tido como culposo. Tanto que, lógico, tem um indúbio pró-societário também, né? Mas inicialmente deve haver um indúbio pró-réu. Aí demonstrado dentro do fato em concreto que sim, houve um algo a mais, que ele desrespeitou, porque dificilmente também o motorista embriagado vai ter uma conduta no trânsito lá normal, né? Dificilmente. Se ele estiver embriagado, dependendo do estágio, velocidade, semáforo, para, não existe. O ministro Marco Aurélio participou do julgamento sobre isso, ele justificou o entendimento dele justamente nessa linha, de que, olha, a pessoa que bebe não pode ser, ainda que vá fazer uso do veículo automotor, não pode ser considerado como um indivíduo que sai de casa com a pistola para matar alguém, porque esse é um criminoso. Esse outro que bebeu, ele passou da conta um dia, aí nós vamos acabar com duas vidas efetivamente, né? Aquele que veio a óbito na razão do acidente e aquele que causou, embora não tivesse essa intenção. Tá bom, estou satisfeito. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, professores.